Amados, ainda em pé, se você puder, abra comigo, primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto. Primeira carta de Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 1, e eu quero que você separe com seus olhos dos versos 10 a 17. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 a 17. O primeiro sermão da série desse mês de maio, Maturidade, através da carta, desta primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 10 em diante, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu vou informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Olha só, o apóstolo Paulo também esquecia quem batizava. Verso 17. Vamos ler juntos o verso 17? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Ilumina-nos, Santo Espírito, no entendimento da Tua palavra, e por favor, ó Senhor, aplica o ensino à nossa vida, em nome de Jesus, amém. Assentem-se, queridos, por favor. Nós sabemos que o culto matutino, ele é um culto mais objetivo, mas como depois da mensagem nós vamos ter o restante do hino 180, você vai poder entregar seus dízimos e as ofertas. Muito bem. Essa é a série, nesse mês de maio, que envolve a palavra maturidade, a busca da maturidade, maturidade cristã, que conduz todas as outras, evidentemente. E o foco, e eu peço que os irmãos orem ao longo desse mês para que os pastores e os presbíteros possam, na fidelidade e dependência do Espírito Santo, expor, a partir de 1 aos Coríntios, a busca por essa necessidade nossa, maturidade. E eu queria fazer uma introdução para que você compreendesse como é importante maturidade para nós. Quando nós temos filhos, e a infância é uma idade muito preciosa, eu amo crianças. Eu já descobri que eu consigo ter mais fãs na igreja infantis do que adultos, mas tudo bem, sem problema. Elas vêm, elas sorriem, me chamam de pastor, é uma bênção. Mas eu tenho plena convicção que não apenas eu mesmo, que já tenho filhos adultos, mas todos os que têm criança pequena, o sonho é ver seu filho crescer. Ninguém quer uma criança a vida toda como criança. De vez em quando eu falo isso, mas pensando bem, não. Nós queremos que eles cresçam, se desenvolvam, nós queremos que eles amadureçam. Quando chega na idade adulta, qual é a característica? Aliás, nós ficamos preocupados quando um adulto tem atitudes infantis. Já percebeu? A gente fica falando, né, para os homens, seja um homem. Para as mulheres, por favor, usando a palavra do momento, empodere-se. Ninguém quer ser infantil. Aliás, você fica até meio chateado se alguém diz, nossa, que infantilidade.
porque nós valorizamos algo que é bênção vindo da parte de Deus, não apenas para o corpo físico, mas para a questão espiritual, amadurecermos, nos tornarmos maduros. Amados, a mesma coisa tem que acontecer aqui com o cristão, porque a maturidade, biblicamente falando, ela aponta para crescimento espiritual, crescimento em se aproximar mais de Cristo, crescimento em conhecer mais a Cristo e refletir na nossa vida Cristo. Maturidade espiritual mostra isso. Nós não podemos ficar infantis ou crianças na fé, e há muitos textos só no Novo Testamento falando disso. Nós escolhemos, portanto, a primeira carta aos Coríntios com esse tema maturidade, porque Corinto, amados, foi uma igreja do primeiro século da era cristã que conseguiu ter, e presta atenção nisso, Corinto conseguiu ter em si mesma, aquela igreja ali naquela cidade, vários e vários problemas. Olha, na quantidade total de lutas que a primeira carta mostra, infelizmente nós podemos ter uma certeza: essa igreja era problemática. Aliás, quando nós temos o entendimento de que todos os seus problemas realmente existiram, basta ler a primeira carta, nós podemos até começar a não falar tão mal da nossa igreja, e até dizer, Jesus, comparado a Corinto, a gente já está quase pré-céu, porque era muito complicado. Corinto parecia o centro da dificuldade, o encontro dos crentes complicados. Terrível, triste, mas terrível. Por isso, queridos, eu gostaria que ao longo desse mês você fosse guiados por 3 pontos. Nós precisamos entender 3 pontos a prestarmos a atenção nos sermões desse mês sobre maturidade. O primeiro ponto é: buscar maturidade cristã é encarar que erros problemáticos sérios dentro da igreja, infelizmente, são possíveis de acontecer. Infelizmente. A segunda coisa que nós precisamos aprender, eu peço a sua atenção, manhã e noite, nos domingos que você vier à igreja, eu espero que você venha em todos. A segunda coisa é: aprendemos com os erros dos nossos irmãos de Corinto, a fim de não repetirmos nenhum deles. Por isso que está registrado, e Paulo na carta vai até falar isso. Em terceiro lugar, nós vemos o grande amor de Deus em registrar isso para o nosso ensino, para nós sermos avisados de antemão que coisas como essas são possíveis de acontecer na igreja, mas existe uma solução, e essa solução é Cristo Jesus, é a aplicação, é a vivência do Evangelho de Cristo na nossa vida e na igreja. Bom, como é que surgiu essa primeira igreja de Corinto? Bem rápido. Foi na segunda viagem missionária de Paulo. Ele estava ali naquela região de Tessalônica, Bereia, foi para Atenas e em seguida desceu lá para Corinto. Corinto era bem perto de 2 cidades portuárias, então recebia comércio, era uma agitação. Paulo então continuou ministrando lá quando chegou em Corinto por 1 ano e meio. Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, de 16 a 18, você encontra isso. A igreja de Corinto, ela tinha, como eu já falei, muitos problemas, né? E um dos quais é esse que lemos aqui, aliás, que Paulo, respondendo e tentando tratar as dificuldades dessa igreja, ele inicia, logo depois da saudação e ações de graça, ele já inicia tratando isso. Problema mais grave, partidarismo, grupos na igreja. Não pensa nas nossas panelinhas, não, o negócio aqui era muito mais pesado. Eles estavam no limite de dividir a igreja. O problema mais grave, entretanto, que fazia o partidarismo aparecer, foi o de não largarem os caminhos mundanos da sociedade ao redor deles. Não, eles não abandonavam boa parte do estilo de vida mundano. Um exemplo simples é Paulo, de maneira bem específica, alertar eles: vocês não têm que se associar a pessoas imorais. Por exemplo, no capítulo 5 ele fala isso.
Ele não estava aqui falando de impuros desse mundo, isso é que é mais assustador. Ele estava se referindo a membros da igreja que se recusavam a desistir ou realmente tinham voltado ao estilo de vida devasso do povo de Corinto. E era realmente muito mal falado quem vivia em Corinto. Ser corrupto ou corruptor era uma das características de quem vivia em Corinto. Então era uma coisa muito feia. Tinha crentes dentro da igreja que eram assim. E os crentes fiéis, eles então, Paulo fala, vocês não têm que se associar com esses irmãos maus. Na verdade, eles deveriam ser colocados, esses irmãos maus, para fora da igreja, para poder purificar a igreja. Repito, você encontra esse exemplo lá no capítulo 5. Como muitos crentes hoje, amados, infelizmente, e parece que a gente não atende, não presta atenção a esse aviso. Da mesma forma, eram os crentes de Corinto, tinham grande dificuldade em não imitar a sociedade descrente e corrupta que estava ao seu redor. Você pode ter essa luta, então vai ser uma grande bênção, você e eu, prestarmos atenção nessas mensagens. Você quer saber a lista de problemas? Todos os 16 capítulos da primeira carta só fala nesses tais problemas, mas mostrando o tratamento pelo Evangelho de Cristo, pela ação de Cristo. Faltava unidade, é o texto que estamos lendo. Faltava serviço cristão, eles deveriam servir, está no capítulo 4. Eles tinham imoralidade dentro da igreja, precisava ser tratado, capítulo 5 e 6, problemas de casamento e entendimento conjugal no capítulo 7, eles não sabiam lidar com a liberdade cristã, alguns pensavam que ser salvo era viver libertinamente, porque já estava com Cristo mesmo. Alguns vão dizer, esse povo aqui é presbiteriano, porque eles creem na eleição e na predestinação. Que coisa mal falada sobre nós, ninguém entende o que cremos. Não. Eles tinham um problema com liberdade cristã e nós sabemos como tratar isso. Homens e mulheres na igreja, na verdade, eu preciso falar, apesar das irmãs ficarem chateadas. Sabe qual era o problema na igreja de Corinto? As mulheres. A gente fica falando tanto do problema do feminismo nos nossos dias. Lá em Corinto, as mulheres queriam dominar. Não, tem que ter pastor aqui. Essa homarada não faz nada. Começou lá. Já havia lá, então, lamento, irmãs, era um problema lá, e havia dificuldade. Ceia do Senhor era um problema, dons espirituais, eu já estou chegando no capítulo de 12 a 14, a ressurreição de Jesus era um problema, até a mordomia cristã, isto é, ofertar, dar dízimo, era um problema, e assim o capítulo 16 chega, a carta inteira, percebeu? Eu vou começar, eu não, né? Acho que nós todos, a começar a falar menos mal da nossa igreja. Misericórdia. Só que eles tinham uma grande esperança. Eu li com os irmãos dos versos 10 a 17. Mas quando você olha os 9 primeiros versos, o início da carta, qual é a esperança deles? Pega os seus olhinhos, coloque, por favor, no verso 1 do capítulo 1. Na introdução famosa que Paulo faz nas cartas, ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, ele escreve para quem? Para a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Você percebeu na abertura? Sim, exatamente isso, não é papo de pastor paparicador para enganar os crentes, e tem crente que cai em papo assim. Não. Ele estava falando a verdade. Vocês receberam a salvação verdadeira em Cristo, vocês foram santificados em Cristo, por isso que essas coisas erradas não têm que acontecer, devemos combatê-las dentro da igreja, porque vocês são de Jesus. Ele tinha convicção, vocês são uma igreja de Deus,
É por isso que essa carta não é de desesperança, mas de completa esperança por causa da obra de Jesus. E se houve esperança para a igreja de Corinto, há esperança contínua para qualquer luta dentro de qualquer igreja. Amém. Aleluia. Porque já pensou se o seu problema, se a sua rixa com alguém, se a minha dificuldade em ser um mau pastor quebrasse a igreja, nós não existiríamos. E a gente vai completar 48 anos como Igreja Presbiteriana Unida de Suzano. Agora, final do mês de junho, se Deus quiser. É por causa do Senhor. Então, por favor, eu quero mostrar quatro coisas nesse texto, correndo, para você compreender por que o problema das divisões precisam ser combatidos e a gente não tem que encarar como acontece, é normal. Até aquela frase que eu mesmo uso, em toda igreja tem ser humano, em toda igreja vai ter problema. Sim, a grande questão é que a gente precisa completar a frase. Não é a dificuldade de ter problemas numa igreja, porque existem seres humanos. A grande questão é que os problemas são colocados ou vivenciados, infelizmente, numa igreja de Cristo, para serem tratados e resolvidos. É por isso que podemos descansar no Evangelho. Primeira coisa, qual é o problema? Versículo de número 10 que os irmãos leram desse primeiro capítulo. Divisões entre os crentes de Corinto, os cristãos ali de Corinto. Esse era o problema. Divisões, meus amados. Paulo aqui, ele exorta como um pastor amoroso, porque ele está falando com irmãos. Por isso que você vê na nossa tradução, a primeira palavra aí do verso 10, rogo-vos. Mas é uma exortação para trazê-los ao caminho de maneira pastoral e positiva. Ele está se dirigindo aos irmãos e irmãs espirituais, e ele exorta em nome do Senhor Jesus. Eles foram chamados à comunhão em Cristo. Aliás, o verso anterior ao 10, o 9, fala isso. Então, devem compreender que essa comunhão inclui unidade, inclui harmonia, mas exclui, joga fora dissensão e rivalidade. Paulo, então, está admoestando, exortando e encorajando esses irmãos. Eles devem falar a mesma coisa. Sabe qual é a questão aqui? O problema da divisão tem a ver com não estarem unidos doutrinariamente ali na igreja. Não é uma unidade espiritual ou a universal na igreja de Deus como um todo. Não. É unidade de doutrina clara e completamente baseada nas Escrituras. Isso tem que ser o fundamento de toda a vida cristã. Por isso, tanto o fraco comprometimento com a doutrina, como o comprometimento com a sua falta de unidade, vão enfraquecer seriamente a igreja, vai destruir a verdadeira unidade da igreja. E aí, no lugar disso, sabe o que vai acontecer? Sentimentalismo superficial, mas nenhuma comunhão. Harmonia superficial, mas nenhuma unidade. Como é que Paulo aborda o problema? Ele diz: vocês devem confessar de modo unânime a fé em Cristo, vocês devem estar em paz uns com os outros. Eu lembro de Pedro, na primeira carta, ensinando aqueles outros irmãos: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Isso só crentes fazem, receberam o Espírito Santo para isso. A gente tem que buscar a paz, sim. Paulo não está pedindo uniformidade de opinião, não. Em algumas coisas, nós não conseguimos assim concordar, mas preste atenção.
uma atitude de amor que se empenha por harmonia e paz, é aquilo que o texto está nos ensinando. Paulo está proibindo os coríntios de formarem partidos na igreja. Os crentes de Corinto estavam minando a unidade da igreja, por isso estavam se tornando, infelizmente, uma afronta ao próprio Cristo, o Senhor da igreja. É muito triste essas divisões. E por isso que ele menciona aqui para nós: vocês devem estar unidos, tanto na disposição mental, quanto no parecer. O que vocês pensam deve estar baseado na Escritura, e quando vocês executam, mostram a sua vontade, o seu parecer, vai buscar unir. Pense biblicamente, e assim quebrem essas divisões. Esse era o problema. Segunda coisa, o que esse problema produzia? Você viu o verso 11? Coloque seus olhos no verso 11. Não vou ler não, porque eu não posso aqui gastar tempo, nós já lemos. O que esse problema produzia, as divisões? Produzia contendas entre irmãos, é o que o verso 11 diz. E está lá, a parte diz: eu sei que há contendas entre vós. E essas contendas ainda não haviam se tornado, como eu falei, permanentes, isto é, o cisma totalmente, a rachadura totalmente implantada lá naquela igreja. Não, ainda não, quase. Nós não sabemos o restante da história de Corinto, além da primeira e da segunda carta preservados. Parece que Paulo tinha escrito uma carta anterior, e depois uma outra carta, 4 no total, mas Papai do Céu só preservou para nós as 2 que temos. Não sabemos o que aconteceu depois, que o Senhor tenha tratado. Mas, amados, isso está registrado para nós também, por causa das divisões, não fazermos contendas entre nós. Só que o problema, mesmo não tendo havido rachaduras lá de maneira definitiva, essas contendas estavam contribuindo para um espírito sectário. Eu ando com um grupo, eu gosto de umas pessoas, eu admiro tal líder, eu vou seguir só a ele, e não me importa. Isso realmente prejudicava o bem espiritual da igreja de lá, e vai prejudicar o bem espiritual de qualquer igreja. Mas além disso, contendas demonstram para nós falta de amor, e é por isso que violam o mandamento de Deus de amar uns aos outros. Amado, aquela pretereção, aquele gosto só por alguns, e mesmo independente do tamanho da igreja, não se dispor a buscar unidade, é falta de amor. Os irmãos de Corinto estavam sofrendo disso. O problema, a divisão. O que esse problema produzia? Contenda entre os crentes. Terceira e penúltima coisa. Como esse problema se manifestava? Você viu no verso 12? Eu não vou mencionar, e não fica preocupado, que a casa de Cloe é que foi contar as coisas para o Paulo. Tinha uma família cagueta. Não pensa assim. Havia confiabilidade e preocupação. Esses são verdadeiros irmãos. Paulo, nos ajude. Você sabe quando você descobre que não tem irmão de verdade? Quando vê você na maior luta e a pessoa pensa assim: não vou me meter, o problema não é meu, vou ficar no meu cantinho. E aí lembra mal daquele hino que eu sempre lembro: tu no teu cantinho. Só que o hino não ensina isso. O hino ensina que em qualquer lugar que você esteja, você tem que brilhar e fazer a vontade de Deus. Esses irmãos não amavam, mas como esse problema se manifestava, verso 12, partidos entre vós existem. Aqueles que são de Paulo, outros de Apolo e outros ainda de Cefas. E olha que interessante. No nosso texto, a tradução do início do verso 12 não é muito boa. Eu vou pegar diretamente do original, fica mais fácil. Ou vamos aportuguesar aqui. O que é que eu quero dizer realmente? Ou, falando francamente, a questão é que os próprios coríntios haviam criado grupos dentro da igreja e relacionavam esses grupos a pessoas específicas. Paulo fundou a igreja. Tinha o povo de Paulo.
Apolo foi, digamos assim, o segundo pastor, substituiu Paulo, e Apolo era eloquente. Leia Atos, você vai descobrir. Ele veio da cidade de Alexandria, tinha um conhecimento filosófico profundo, e ele era eloquente. Ele envolvia as pessoas. Hernandes Dias Lopes era o Apolo. Beleza? Não eu, claro que não. Cada um na sua. Graças a Deus, nunca vou decorar. Bom, se eu pregar o mesmo sermão 100 vezes, aí pode ser. Bom, enfim, vamos lá, volto para cá. Eu já brinquei com o reverendo Hernandes sobre isso, tá? Fique em paz. Ele sabe. Aí ele deu risada. Oh, meu irmão Nelson. A questão é que eles usavam o nome daqueles homens que nunca ensinaram. Tem o Pedro, Cefas. Por que Pedro? Ele foi para Corinto? Talvez, mas ninguém sabe. Era porque Pedro era o maioral até então dos apóstolos. Então tinha gente que era crente de Corinto de raiz. Eu sou de Pedro. E tinham aqueles que se achavam muito espirituais. Quem? Os últimos, os de Cristo. Por que eles são piores? Eu já falei isso para vocês em outras menções da primeira carta. Eles são os piores porque eles não se submetiam à autoridade de ninguém. Os desigrejados fazem isso. Aqueles que acham que a instituição igreja está falida, pensam assim. Cuidado. Esses eram os de Cristo. Sabe, nenhum daqueles líderes, que nem sabiam que os seus nomes, a não ser Paulo, estava sendo usado para isso, foi a Corinto para estabelecer o seu partido. Mas eles se dividiam assim gratuitamente. Bom, o problema é as divisões. Com o que esse problema produzia contendas. Como esse problema se manifestava? Os partidos entre eles. Quarto e último lugar, como tratar esse problema? Verso 13. Verso 13. Pronto, acabou a mensagem. Verso 13 e o 17. No 13, Paulo diz, acaso Cristo está dividido? E no 17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que se não anule a cruz de Cristo, a palavra. Não esqueçam que Cristo não está dividido. E o que mostra isso é o evangelho verdadeiro de Cristo, pregado por Paulo, para que não se anule o que a cruz de Cristo fez por todos nós. Sabe por que Paulo fala que Cristo não está dividido? E ele fala de batismo. Vocês foram batizados no meu nome, ou no nome dos outros, Apolo ou Cefas? Ele está dizendo assim, presta atenção, Cristo nos uniu. Cristo nos uniu quando morreu por nós e pagou o preço do pecado. Somos de Cristo. Quando somos batizados, não é um absurdo, com certeza soou como horrível no ouvido dos irmãos de Corinto. Que isso? Nós não fomos batizados em nome de homem nenhum. Exato. Você viu o absurdo? O partidarismo de vocês, a divisão de vocês, mostra isso, que vocês estão atendendo mais os desejos do seu coração e não cedendo à vontade de Cristo. É o Evangelho que trata isso. O Evangelho coloca tudo no lugar. O Evangelho diz que somos pecadores. O Evangelho diz que só Cristo pode tratar as nossas lutas. O Evangelho nos humilha, em primeiro lugar, mostrando como não somos nada e como precisamos do Senhor. Então eu não posso ficar exaltado achando que as minhas escolhas são melhores, e muitas vezes na minha pretensão de juntar ao meu lado pessoas que gostam de mim, ou que temos uma troca de prazeres de comunhão, eu estou dividindo e estou me colocando acima de Cristo. As nossas palavras podem servir para dividir, quando nós sempre estamos murmurando e reclamando da igreja, quando nunca nós queremos fazer parte da solução, mas queremos apenas aumentar o problema. Ei, o ímpio faz melhor do que nós isso. Não precisamos sermos crentes para piorar a situação. Só que nós temos uma bênção. O Evangelho fala que o mundo jaz no maligno,
mas Ele nos preserva do mal, mesmo nós vivendo neste mundo maligno. E Ele vai nos levar para a glória eterna. Só o povo de Deus tem essa esperança. Portanto, nós devemos nos unir em torno do Evangelho, ver e não anular a obra da cruz, e se juntarmos para batalhar contra as divisões, não termos contendas. E como é que a gente faz isso? Tratando. Nós estamos do lado de cá do céu, não esqueça a frase. Vai ter quiprocó, vai ter desencontro, vai ter problema. Glória a Deus. Como glória a Deus, pastor? Porque essa é a oportunidade de perdoar, essa oportunidade de você fazer verdadeiras amizades, essa oportunidade de você se envolver com a vida do outro, essa oportunidade da gente ser igreja. Eu não sei o que fazer, na maioria das vezes eu também não, mas o Evangelho sabe, e nós vamos juntos ao Evangelho, e nós vamos juntos aos pés do Senhor. Em primeiro lugar, o Evangelho nos humilha, em segundo lugar, Ele nos exalta para a glória eterna. É o Evangelho que nos ensina que mais importante é servir do que ser servido, mais importante é amar e não esperar ser amado. O meu Cristo não foi amado, e Ele não desistiu da obra. Por que você vai desistir? Você que foi alvo do amor, da graça, da bondade dEle. Maturidade cristã. Lute contra as divisões. Não faça contendas. Traga soluções do Evangelho. E verdadeiramente aplique a palavra na sua vida. E aí vamos ser uma igreja normal, com crentes problemáticos, que sabem aonde está a solução, no Evangelho de Cristo. Amém. Louvado seja o teu nome, Pai, por tua palavra. Portanto, ensina-nos a dizer não às divisões, a aplacarmos as contendas, a não termos partidos e vivermos pelo teu Evangelho. Nos una assim em nome de Jesus. Amém.